A paz do Senhor Jesus. Gente, sejam todos bem-vindos aqui no canal lá da Josa, né? Hoje está já com a palavra aqui para trazer uma palavra de muita fé, né? Sobre o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa que a gente vive só saciando a nossa própria vontade, né? A vontade da carne. E nós temos um espírito, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então nós não podemos viver como muitos vivem, só fazendo a vontade da carne. De Gálatas, né? No capítulo 5, aqui nas cartas de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Ó, a vida pelo espírito. Porque a gente só quer viver pela carne, né? A gente quer só saciar a carne. A carne gosta de se mostrar. A carne gosta de ter, sabe? A carne não gosta de perder. A carne gosta de fazer coisas que sacia ela. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um espírito. E se você não é nascido do espírito, meu amado e minha amada, procure imediatamente nascer do espírito. Porque nós temos dois nascimentos. O nascimento da nossa mãe e o nascimento do espírito. Sabe? Você nasceu da sua mãe, você é um pecador. Se você não se arrepender e se converter para quebrar o pecado de Adão e Eva, que veio lá, né, do começo, você vai viver eternamente no pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, não dá para viver eternamente no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós só precisamos ter uma morte. Nós não precisamos morrer duas vezes, tá? A gente vai morrer só uma vez. Você que tem o Espírito Santo vai morrer só uma vez, tá? E se for arrebatado, não vai morrer nenhuma, tá bom? Então, às vezes a pessoa morre. Quem morre duas vezes não tem salvação. Não tem salvação quem morre duas vezes, tá? Porque aqui, se morrer, se morrer, né? Sem reconhecer, sem ter o Espírito Santo, sem morrer sem Cristo, vai morrer, né? E no dia do julgamento final, vai morrer novamente, porque o Senhor vai, né, lançar fora para todo sempre. Vai ser separado de Cristo para todo sempre. Ou morrer eternamente, né, ou vai pro lago de fogo com enxofre. Um diz que quem não aceita Jesus, que quem não tem Jesus vai pro inferno, arder em chamas. Mas eu creio que não, eu creio que Jesus vai dar um tempo ali até o julgamento, e quando tiver o julgamento, né, o juízo final, vai ser destruído todas aquelas pessoas que não quiseram Jesus, no meu pensamento, né? Mas vamos lá, esse não é a aula de hoje. Vamos ver aqui a vida no Espírito, a vida pelo Espírito, não é no Espírito, a vida pelo Espírito. O Espírito Santo, ele tem que nos conduzir. Então, no livro de Gálatas, as cartas de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só, andai em espírito. Discerne, leva você, né? Ele mostra para você o caminho certo, o bem e o mal. Sabe, quando Eva comeu do fruto, Eva não conhecia o bem e o mal. Ela conhecia só o bem, mas a partir do momento que ela comeu do fruto, os olhos se abriram e ela passou a ter conhecimento do mal. Por isso que eles se olham e olham e vê que estavam nu. Eles já estavam nu, mas quando abriu-se os olhos, eles viram que estava nu. Então, assim é o nascimento. Você nasceu da sua mãe, você vai fazer tudo. Você não tem consciência do Senhor. Você não tem consciência que você precisa, né, nascer de novo, nascer do Espírito para poder herdar o reino de Deus. Porque se não quebrar o pecado de Adão e Eva, nós não entraremos no reino de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Então, ande em Espírito, tá bom? E não na concupiscência da carne, fazendo a vontade da carne. Naquele tempo, as pessoas que se tornavam o povo de Israel, ele tinha que fazer uma aliança com Israel. Não era só de qualquer jeito. Eles tinham que fazer uma aliança com Israel. E qual era a aliança que eles faziam para ser um israelita? Qual era? Era a incircuncisão.
entendeu? Eles eram circuncidados, né? Eles tinham a marca ali. O que é circuncidar? Era uma marca nos órgãos, né, genital, que fazia um cortezinho, tipo corte de fimose, que hoje, né, as pessoas fazem esse tratamento, quem tem problema de fimose, faz o cortezinho para poder descer e ali a pessoa ficar curada de fimose. Pois é, aquele cortinho era um sacrifício muito grande e todos os meninos que nascia no povo de Israel fazia a circuncisão. E o povo, por exemplo, que era de outros territórios que não pertencia a Israel, que queria ser o povo de Israel, o povo de Deus, fazia esse sacrifício também. Todos os meninos que nasciam faziam esse sacrifício. E hoje, irmã Josa, qual é o sacrifício? É só pertencer à igreja? É só pertencer? Irmã Josa, é só ir para a igreja. Aceitou Jesus e aí é só ir para a igreja. É só ir para a igreja. Espírito, em espírito, tá bom? Você não precisa, para você identificar que você tem o Espírito Santo, você precisa andar no Espírito, fazer as coisas que o Espírito conduz. Que Espírito Santo é esse? Que não gosta de orar, que não gosta de louvar, que não gosta de ir à igreja, vai uma vez no mês ou uma vez no ano. Que Espírito Santo é esse que não lê a palavra, que não se alimenta da palavra? Porque se ele habita em nós, ele tem sede da palavra, ele tem sede de Deus. Então, a carne tem que ser sacrificada e morta para que o Espírito venha frutificar neste corpo que é templo do Espírito Santo. Amém? E no 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha só, porque a carne cobiça contra o Espírito. É uma luta muito grande, os dois. Carne e Espírito, carne e Espírito. Então, se você alimenta mais a sua carne, se você faz mais a vontade da sua carne, a sua carne vai ficar mais forte que o Espírito. Então, a sua carne vai desejar estar onde? Nos lugares que o Espírito não vai. Não vai, tá? Então, é muito importante a gente, né, matar a carne, os desejos da carne. E não cobiçar, né, os desejos da carne, tá bom? Mas nós temos que, o Espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro. Então, é os dois lutando por espaço, tá bom? O desejo da carne e o Espírito. Lógico que o Espírito tem que vencer, gente. O Espírito tem que vencer, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que se nós quisermos seguirmos a Jesus, temos que nos renunciar a nós mesmos. Porque o desejo da carne é destruição. Olha, o desejo da carne é tão forte que se Deus te dá uma mulher linda, Deus te dá um homem lindo pra tu casar, um homem que te respeita, um homem que bota tudo dentro de casa pra você, que te dá tudo. E aí, o que a carne faz? Trai. Se prostitui. Não trata bem a sua esposa, não trata bem o seu esposo. Se separa por qualquer uma que passa na porta. Tem um monte de mulher. Essa carne é terrível, gente, terrível. Ela nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. Nem o homem ou a mulher, quando vive na carne, cobiçando os desejos da carne, fazendo o desejo da carne, ele não se contenta só com uma mulher, né? Ele tem que ter várias. Aí ele pode ter 2, 3 ali fixa, mas ele ainda necessita de mais. Então ele vai lá para aqueles lugares onde tem aquelas mulheres que se deitam com qualquer um. E assim também é a mulher, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa carne não venha cobiçar contra o Espírito, tá? O Espírito tem que falar mais alto. E como é que nós fazemos? Mais na frente aqui a gente vai ver como é que a gente faz. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, tá? Da lei do que? Da carne, né? Nós não estamos debaixo da lei da carne. Então, continuando, né? A gente já viu aqui que o Espírito, ele luta contra a carne e nós sabemos que nós temos que dar lugar, sim, para o Espírito Santo nas nossas vidas. No versículo 18 diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei é essa, né?
A lei que você pode fazer tudo, que você manda no seu corpo, o corpo é seu. Nós sabemos que o corpo é seu, mas você tem um Criador. Você tem um Criador e nós vivemos debaixo das mãos do nosso Criador. Fomos criados para servir esse Deus maravilhoso. Então, a lei do Espírito, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para que a gente possa viver coisas novas, né? Discernindo os espíritos do bem e do mal, porque entra no corpo também, assim como o Espírito Santo entra no nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, mas também tem pessoas que é templo e morada de espíritos malignos, pessoas que vivem perturbadas, que vivem tramando mal, né? Pessoas que pensam em fazer o mal, que maquinam o mal, até mesmo para a própria família. Então, não somos guiados pelo mal e nem pela carne. Nós somos guiados, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Se você é guiado pelo Espírito, não tem lei contra essas coisas. É o amor acima de todas as coisas. É cuidar das coisas do Senhor acima de todas as coisas. Não existe lei para as coisas de Deus. Não existe, nós não estamos debaixo de lei do mundo. Nós estamos debaixo de uma lei espiritual, tá bom? De um jugo espiritual. Então entenda que nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pelas coisas dos homens. O homem diz assim: para que ir para a igreja? Para quê? Religião, toda religião leva a Deus. Toda religião leva a Deus. Ele faz o que ele quiser, né? Todo tipo de amor leva a Deus, né? A gente vê hoje que é homem com homem, mas ele ama. É mulher com mulher, mas é amor. Então, é lei de homens, mas a lei do Espírito, ela vem direto do Papai do Céu. As obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascivas, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicidas, bebedices, glutanaria e coisas semelhantes estas, acerca das quais vos declaro. Vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós temos uma orientação muito clara, né? Muito clara e poderosa, que a obra da carne, você faz sem o conselho de Deus, sem o conselho de Deus. Hoje, se a mulher trair o homem, ele vai fazer a vontade da carne, né? Querendo matar a mulher, porque a mulher é um objeto dele. Aí ele vai, mata a mulher, ou vice-versa, a mulher mata o homem. E aí fazendo a vontade da carne. Tem uma mulher, vai e trai a mulher com o adultério, né? A idolatria adora outros deuses que não é o nosso Deus verdadeiro. Nosso Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você adora outro ser que não seja Pai, que está no céu, o Criador de todas as coisas, e o Filho, Jesus Cristo, que desceu a este mundo, se tornou carne, morreu em nosso lugar, e o Espírito Santo, que Jesus Cristo enviou para nos guiar, né? Ele é o nosso guia. Então saiba de uma coisa, que se você não estiver andando no Espírito, em Espírito, no conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é reconhecer que esses três se formam um. E este um, porque eles têm o mesmo objetivo. E nós temos o nosso guia, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí, se você já nasceu de novo, como é que você vai viver? Me diga, como é que você vive aí, você sendo um crente salvo, ou se você ainda não fez a sua grande decisão, você só nasceu da sua mãe, ainda não nasceu do Espírito. Vamos ver quem é nascido do Espírito, ele dá fruto, ele tem fruto, e nós vamos ver agora o fruto do Espírito. Nós vamos ver no versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei, tá? Ah, mas ele me ofendeu. E a lei diz que se me pisou no meu pé, eu também tenho que pisar no pé dele. Se me jogou uma pedra, eu vou jogar uma pedra nele. Se apontou uma faca para mim, eu vou apontar uma faca para ele. Esta é a lei dos homens. De antigamente, né? Porque de hoje nem a lei dos homens não é mais assim, né? Você tem as leis, que embora elas sejam falha demais, muito falha, mas você tem as leis, né, de hoje. Então você não pode agir ainda da sua vontade. E quanto mais através do Espírito Santo. Que se você é nascido de novo, você tem que dar frutos. Você tem que viver, né, mostrando esses frutos. Os frutos é que vão dizer se você verdadeiramente anda no Espírito. E quem anda no Espírito, né, vive no amor, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, mansidão, temperança. Às vezes a pessoa se ira tanto e ainda diz: eu tenho o Espírito Santo. Então tudo é controlado pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Deus. Poxa, às vezes tá aqui na tua porta, que nem Deus disse para Caim: o pecado tá bem aqui na tua porta. Agora requer tu escolher se tu vai fazer o mal ou se tu vai fazer o bem. Escolhe ainda hoje fazer o bem. Então, o Espírito Santo é isso nas nossas vidas. Às vezes a gente, muitas pessoas guiado, né, pela vontade da carne, dos seus próprios pensamentos. E lá em Provérbios diz que não é pra gente se guiar, né, nos nossos próprios pensamentos, tá bom? Da nossa própria vontade. Porque senão não precisaria ter um Deus. Não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Então, ele fez tudo isso porque ele quer o melhor para nós. Então, aqui está, né? E se você fizer isso, olha só. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Crucificaram, né? A gente tem que matar a carne mesmo, o desejo da carne, tá? E viver controlado pelo Espírito. E aí o Senhor vai nos dar o controle de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente deseja buscar, que seja em espírito, e em verdade do nosso Senhor. A lei daqueles que vivem no Espírito vem do alto, não é da terra, não é de homens. E quando a gente obedece à lei que vem do céu, de Deus, os homens vão ver o nosso caráter, a nossa retidão, porque é uma lei perfeita. Perfeita. O homem não fez leis para ele, não. Deus deu as leis, né? O homem fez algumas leis aí, mas eles mesmos não cumprem com as leis. Nem na igreja antigamente, eles não cumpriam com o mandamento. Por isso que Jesus Cristo desceu, para que em Cristo Jesus, e através do Espírito Santo que habita dentro de nós, a gente pudesse, né, olhar e saber que nós estamos fazendo o certo e o errado. Amém? Então, o último versículo que eu quero deixar para todos nós diz assim, 25: se vivermos em espírito e andarmos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, olha o conselho de Deus, né? Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Então, como é que eu digo que eu já recebi o Espírito Santo e não ando em espírito? Então, se eu vivo no espírito, eu tenho que andar no espírito, né? Eu tenho que viver no espírito. Então, busque e aprenda do Senhor, tá? Aqui na Bíblia Sagrada, a viver cheio do Espírito Santo de Deus, tá? É lendo, é conhecendo, porque como é que você vai servir um Deus que você não conhece? O que você vai dizer? O que você vai se espelhar em quê se você não ler a palavra de Deus? Então tem que ler, tá? Lê bastante mesmo, sabe? Se edifica mesmo.
Então, o 26 ele diz: não sejamos cobiçosos de vanglória. As pessoas de hoje, os pregadores, as pregadoras, pastoras de hoje, quando elas vê que elas pregam bem, que as pessoas gostam, né, da sua palavra, da sua pregação, a gente vê um egoísmo muito alto, uma vanglória. As pessoas às vezes chegam no culto, quer sentar no melhor lugar, né? A mídia tem que estar ali, ela tem que estar em primeiro lugar. Então, a gente vê muito isso hoje. E eu vejo o seguinte, que se você tem o Espírito Santo e o Senhor começar a te usar para tu pregar, para tu levar a mensagem, para tu ajudar outras pessoas e as pessoas começar a te procurar, aí sim é que essa humildade vai transbordar dentro do pregador, dentro do pastor, dentro do missionário, porque aí você vai se achegar e vai olhar para as pessoas, tanto para o rico quanto para o pobre, o necessitado, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Você vai sentar na mesa do rico com o maior prazer e você vai sentar também na mesa do necessitado com o maior prazer, porque assim Jesus Cristo fez. Ele não olhou quem, ele não fez, né, essa separação de rico e pobre. Na verdade, ele disse que veio para os pobres, né, para sarar as feridas para os pecadores. E aquele que se acha curado, aquele que se acha bom, aquele que se acha, né, que não tem pecado, Jesus Cristo ainda não veio para eles, né? Então é essa palavra de hoje, que a gente possa ter esse discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas e não cobiçar, né, de vanglória. Não se glorie porque você sabe pregar, não se glorie porque você é um missionário ou uma missionária, ou porque alguém te consagrou a pastora. Não te vanglorie, tá bom? Desça desse pedestal aí, desça. E seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja humilde e vá até os necessitados. Tem gente que não pisa nem no chão, de tão importante que ele se acha, tão importante. E a gente vê as pessoas quando começam a pregar, que as pessoas gostam, né? Rapidinho ele muda de bairro, ele muda de endereço, ele muda de estado, ele já se torna uma pessoa só das mídias. Ninguém vai mais ver ele. Se mora, digamos, aqui, eu moro aqui no Paço do Lumiar, no Maranhão, aqui em São Luís, aí o pregador subiu, né? Aí agora vai pregar só nas redes sociais, você não tem mais, não vê mais nem falar. Aí se você quiser ouvir uma palavra dele, você vai ter que pagar e pagar caro, porque ele não vem mais na sua cidade de graça não. Você vai ter que pagar, viu? Então, desça, seja humilde, seja ganhador de vidas, cuidador de vidas e não do dinheiro. Que essas pessoas que acreditam no poder de Deus que está ali usando, possa dar, né, aquilo que ela não tem para te sustentar na boa vida, no bom carro, no bom apartamento, só porque você prega a palavra de Deus e ele lá passando fome, e ele lá passando necessidade. Então seja humilde, porque Deus é quem faz todas as coisas pelo seu nome. É pelo seu nome, nós não fazemos nada, é o Senhor que faz. Então, quanto mais o Senhor me usa, quanto mais o Senhor faz na minha vida, mais humilde eu sou, mais servo eu sou. Amém? Então, não seja cobiçoso de vanglória, né? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Sinta inveja de ninguém, não. Seja quem você é. Pregue do jeito que você prega, sabe? Não imite ninguém. Só se for, né, que nem Paulo. Paulo teve coragem grande de dizer, né? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, se você, né, disser isso para um servo, para as pessoas que você pregam, seja meus imitadores. Em primeiro lugar, nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus, fazer o que Jesus fez nessa terra, que foi ajudar os humildes, o necessário, aquele que precisa de ajuda. Não só aquele rico que me chama para um banquete, mas sim eu entrar nas favelas, entrar nas aldeias, entrar aonde precisa do amor de Cristo Jesus. Porque a sociedade já desprezou, né? Tá totalmente desprezado, não cuida do pobre, não cuida do necessitado. Se não for a igreja que olhe para eles, o que será?
Quem vai cuidar? Então nós temos que ter muito cuidado com a vanglória, viu? Com as coisas deste mundo, que tem enganado muitos pregadores, achando que é Deus que está dando para ele, subindo a mídia muito importante, pessoas importantíssimas que só vêm pregar por 40 mil, 50 mil. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, tá bom? Então, assim, esta é minha palavra, andai no Espírito, seja cheio do Espírito Santo, para combater essas coisas ruins que tá vindo por aí, coisas piores virão. Nós estamos perto do fim, Jesus Cristo está para voltar, nós sabemos disso, todos os sinais estão se cumprindo e nós precisamos cada dia estar firme no Senhor, cheio do Espírito Santo, senão a gente não vai suportar o que tem por vir. Tá bom? Aqui é a irmã Josa e deseja assim toda a paz do mundo, do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para a sua família, que você ame a sua família, que você ame ao Senhor Jesus em primeiro lugar e que você tenha um final de semana maravilhoso. Hoje é sexta-feira e eu te desejo a paz. Que você procure ir na casa do Senhor, louvar, orar e ser cheio do Espírito Santo. Busque que você vai ter um novo nascimento. E o novo nascimento é maravilhoso, porque você não vai viver mais esperando coisas deste mundo, mas sim do alto, do Papai do céu. Amém?